Olá, meus caros alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas correções comentadas. Agora aqui falando de um exercício de atrito da Escola de Engenharia Mauá, aqui em São Paulo, onde um motorista está dirigindo numa estrada horizontal, provavelmente um carro, né? Vamos dizer aqui que seja um carro, com neblina densa a 120 quilômetros por hora. Muito bem. Quando ele vê à sua frente um caminhão que trafega no mesmo sentido, porém com uma velocidade bem menor, né, 36 quilômetros por hora. Ele percebe imediatamente que deveria ter obedecido a sinalização e os limites de segurança, pois a estrada está em obras e no trecho afunilado não é possível ultrapassagem. Ou seja, vai dar ruim, né, pessoal? E ele freia o seu carro até travarem as rodas. Oh, meu Deus, né? Travou as rodas aí. Mas o pavimento ele está úmido ainda, né? E o coeficiente de atrito é muito baixo, ele é apenas de 0,10. Quando as rodas são travadas, a velocidade do carro ele passa a deslizar, né? Passa a surfar, vamos dizer assim, com 108 quilômetros por hora. E a distância que o carro está do caminhão, ela é de 72 metros. Ele não fala que é um carro, mas a gente supõe que seria um carro aqui, tá bom? Adote G igual a 10 e vem aí duas perguntas. Primeiro, é possível evitar a colisão? Segunda pergunta, em caso negativo, qual a velocidade do carro no instante da colisão? Tá bom? Então vamos lá, vamos para a próxima tela para a gente resolver esse exercício aqui. Bom, turma, primeira coisa, eu coloquei aqui no cantinho, eu mantive as perguntas para a gente saber, e eu coloquei aqui no cantinho abaixo os dados referentes ao problema, uma espécie de resumo, né? Então, a velocidade suposta aí do veículo, 120 quilômetros por hora, a velocidade com que o caminhão trafega no mesmo sentido na frente dele é 36 quilômetros por hora, o coeficiente de atrito da pista, que é 0,10, e a velocidade com que o veículo trafega com as rodas travadas, depois que ele pisou no freio e travou a roda. Ela é de 108 quilômetros por hora. E, finalmente, a distância que o carro está do caminhão, 78 metros. Eu vou precisar dessas informações para resolver o exercício. Então, gente, a primeira coisa que eu vou perguntar para vocês é o seguinte: é possível evitar a colisão? Bom, para evitar a colisão, nós vamos ter que calcular a distância que ele tem que ter entre o carro e o caminhão, tá certo? Coloquei aqui entre os dois carros, né? Tá certo? Entre o carro e o caminhão aí, para a gente diferenciar fica melhor, né? Falar carro e caminhão, tá bom? E como que eu faço isso, Todai? Bom, gente, primeira coisinha aqui, nós vamos passar para o mundo do sistema internacional, porque senão vai ficar complicado, né? 108 já é chavão, né? Todo mundo já sabe quando está lá 108 quilômetros por hora, pessoal. O que que você vai fazer? Você vai dividir isso aqui por 3,6, tá certo? Basta dividir por 3,6 que você vai ter, então, 30 metros por segundo. De maneira análoga, a velocidade do caminhão, que era de 36 quilômetros por hora, você dividindo ele aqui por 3,6, você vai encontrar 10 metros por segundo. Tá bom? Muito bem. Importante, né, a gente ter essa diferença de 30 para 20, de 30 e 10 metros por segundo. Então, como eu mesmo disse agora, a velocidade relativa é aquela velocidade que um carro está em relação ao outro, tá, pessoal? E como que a gente faz, Todai? Velocidade relativa. Você pega a maior menos a menor, né, pessoal? É muito simples. Então, vai pegar aqui o 30 menos o 10 e você sabe que o carro vai estar se aproximando do caminhão com uma velocidade de 20 metros por segundo, né? E ali, se ele conseguir parar, né? Se ele conseguir parar, seria a colisão seria evitada, né, pessoal? Ou seja, eu coloquei aqui para você, e a colisão é evitada quando a velocidade se torna nula, quando ele para, tá? Vamos verificar o que vai acontecer com a equação do quê, pessoal? É aquela equação que eu sempre falo para o aluno tomar cuidado, pessoal. É a equação da segunda lei de Newton. Problemas envolvendo atrito, gente. Sempre você vai calcular a aceleração em função da do coeficiente de atrito. Agora, como que se deduz isso, Todai? Eu não lembro como é que é. A aceleração é μ vezes g. Vamos supor que você não lembre. Gente, é muito simples deduzir. Segundo a lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. O carro está com a roda travada, ele está deslizando. Qual é a única força que está atuando no sistema para fazer o carro parar, turma? É a força de atrito, né? A tal da FAT. Mas vamos lembrar que a FAT, turma, ela é igual a μ vezes o quê? A normal. Como ele está numa pista plana e horizontal, a normal é igual ao peso, tá bom? Que é igual a mg. Então nós vamos equacionar aqui, pessoal, da seguinte maneira. A FAT vai ficar μ vezes a normal,
tá certo? Igual a MA. Agora, quem é normal, Todai? Normal é o peso, mas quem que é o peso? Peso é massa-gravidade. Então fica mi massa-gravidade igual a massa vezes aceleração. Portanto, turma, vai embora a massa, né? E aqui a equaçãozinha que eu falei para você que você já pode até já ter começado o exercício lembrando dela, porque ela é muito aplicada em exercício de atrito, tá, pessoal? Então, olha, fica aí a dica do Todai. Sempre que tem exercício envolvendo apenas o atrito no deslizamento, pessoal, para você calcular a desaceleração desse móvel, basta você fazer o coeficiente de atrito vezes a aceleração da gravidade, tá bom? Mas também não há necessidade de decorar esta fórmula, dá para deduzir tranquilamente pela segunda lei de Newton, tá bom? Muito bem, então tá. E agora? Bom, agora, turminha, vamos calcular, né, com os dados. Então, a aceleração é igual ao μ, que é o coeficiente de atrito que ele deu, 0,10, 0,1 vezes 10 dá 1. Então, esse carro vai desacelerar com 1 metro por segundo ao quadrado. Agora, resta saber a distância que ele percorreu, porque ele está a 72 metros. Se ele conseguir parar a menos de 72 metros, boa, mas eu acho muito difícil com essa velocidade, né, pessoal, ele conseguir parar. Como que eu calculo, Todai, a distância dele? Gente, quando você quer calcular a distância, você tem velocidade inicial, você tem a velocidade relativa, no caso, né? E você tem eh, a desaceleração, você vai usar a equação de Torricelli, porque você não tem tempo, né? Tá bom? Então, bora para a equação de Torricelli, acho que todo mundo lembra dela, né? Como é que é mesmo, Todai? É o vovô que gosta de quem? Da vovó, mais o quê? Duas amigas dela, mas eu vou colocar menos duas amigas dela. É, por que Todai menos? Porque é uma desaceleração, turminha, tá bom? Então vamos lá. Como eu quero que ele pare, a velocidade final tem que ser zero. Então, zero ao quadrado. A velocidade inicial que ele veio, Todai? Bom, eu vou pegar a velocidade relativa, tá? Porque não adianta eu pegar a velocidade do carro, pessoal, e do caminhão. Não, eu preciso pegar a velocidade que um está do outro, tá? Que é a velocidade relativa. Lembra que na física tudo depende do referencial, né? Então é 20, 20 ao quadrado. Menos 2, ele desacelera com 1, que é a formulinha que a gente calcula a desaceleração lá no atrito, vezes d. Então, gente, passando d por 2d para o outro lado, né? 20 ao quadrado é 400, 400 dividido por 2, você viu que deu ruim, né, pessoal? Deu ruim. Por que deu ruim, Todai? Porque ele tinha que parar com 72 metros, galera, né? O caminhão estava a 72 metros. Ele parou, ele teria que parar, ele precisa de um espaço de 200. Ah, é por isso que tem aquelas placas, mantenha a distância do veículo à frente, né? Quando, principalmente com a pista molhada. É, pessoal. Porque senão, olha o que que deu aqui. Haverá colisão. Muito bem. É possível evitar a colisão, pessoal? Não, não vai ser possível. Infelizmente, vai ter colisão. Então, nós vamos para o item B. Em caso negativo, qual a velocidade do carro no instante da colisão? Agora, Todai, peraí. Então, como que eu calculo agora a velocidade do carro lá no momento da pancada? Eu vou aplicar de novo a equação de Torricelli, pessoal. No momento da colisão, nós vamos fazer a equação de Torricelli de novo. Só que toma cuidado. Nós vamos pegar de novo a velocidade relativa. Só que tem um probleminha, turma. Agora vai mudar o quê? A distância. Porque a distância percorrida no momento da colisão, ela é de 72 metros. Ele não consegue fazer 200 metros. Tá? Então é a única coisinha que nós vamos mudar aí. Então vamos lá. A velocidade final ao quadrado, que é o que eu quero saber, ela é igual à velocidade relativa inicial, que é 20 ao quadrado, menos 2 vezes o 1, que é a aceleração. Por que 72, Todai? Porque, gente, agora ele parou no 72. Ele não conseguiu passar, porque quando ele tá, como eles estão a 72 metros de distância um do outro, ele bateu, né? Houve a colisão, tá bom? Então, ó, 20 ao quadrado, 400. 2 vezes 72, 144. 400 menos 144, 256. Tá. V ao quadrado igual a 256. O que que eu faço? Eu tiro a raiz, pessoal. Todo mundo sabe que a raiz quadrada de 256, né, turma? Ó, a raizinha quadrada de 256 é 16. Então, toda a velocidade dele é 16 metros por segundo, né? Não, turminha. Toma bastante cuidado para não cair nessa pegadinha aqui. 16 metros por segundo é a velocidade com que ele colide relativa. O que que significa? Significa que é 16 metros por segundo de um carro em relação ao caminhão. Mas como o caminhão estava também andando a 10 metros por segundo, eu tenho que adicionar essa velocidade a ele, tá bom? Logo, o carro, na verdade, vai estar a quanto, pessoal?
a 26 metros por segundo. E o 16 é o 26 do carro no momento da colisão, menos o 10 do caminhão. É o 16 que é o relativo. Então tem uma pegadinha no final aqui também que a Mauá colocou para você, tá? 26 metros por segundo dá um número quebrado, eu aproximei, pessoal, dá 93 e alguma coisa, eu aproximei para 94 quilômetros por hora, mais ou menos, para você ter uma ideia, né? Então, olha aí, gente. No momento em que ele bate, ele ainda está com uma velocidade muito forte, está com 94 quilômetros por hora, loucura, né? Tá bom? É isso aí, fica a dica do Todai, né, pessoal? Quando tiver pista molhada, neblina, reduza bem a velocidade.